Meus irmãos, a paz do Senhor. Já que você está de pé, Filemon, epístola de Paulo a Filemon. Depois de uma oração dessa, se você voltar para casa desanimado, eu desisto. Desisto nada. Tem como, né, pastor? Louvado seja Deus. Antes de Hebreus, é a última carta de Paulo pastoral. Antes de Hebreus, antes das epístolas de Tiago, João, Filemon, depois de Timóteo, depois de Tito, logo em seguida vem Filemon. Vou aguardar você encontrar, não tem problema. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus por esta noite, por este dia que o Senhor nos deu. Um pouquinho cansados, mas com alegria no coração, de poder fazer aquilo que o Senhor determinou aos nossos corações. Na sexta-feira não estive aqui, mas chegou aos meus ouvidos que a igreja foi muito bem alimentada. Prazer conhecê-lo, viu, presbítero? Deus abençoe. É um prazer ter o irmão aqui, poder cooperar conosco. Presbítero Josivaldo? Jurandir. Jurandir também. Deus abençoe. Obrigado, viu, meu pastor? Obrigado pela confiança, pela sua amizade também. Filemon, podemos ler, irmãos? Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Pai bendito, eterno de Israel, soberano, sustentador do universo, Pai amado, nesta noite nós estamos gratos e felizes com o Senhor, porque a Tua presença já tem inundado os nossos corações, já temos nos alegrado, Senhor, nestes dias difíceis. O Senhor tem nos dado paz para prosseguir nesta caminhada. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua graça salvadora, pela Tua graça que nós não merecemos,
pela tua graça, Senhor, que tem nos trazido a presença dos príncipes da terra, que são os herdeiros do Senhor. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Eu te peço neste momento, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, abrir o nosso entendimento, porque necessitamos de compreender os teus caminhos, os mistérios ocultos na tua palavra. Senhor, eu te empresto a minha boca, para que ela seja uma ferramenta neste momento. Nada mais do que isso, Senhor, do que um instrumento para que a tua voz alcance corações neste lugar. Meu Deus, em o nome de Jesus, se é a tua vontade nesta noite, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, renova o teu povo, nos ajuda para que possamos alcançar a perfeição de Cristo, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Quase que eu dou a bênção apostólica aqui. Filemão. Essa carta Paulo escreve quando está preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma. E Paulo age de uma maneira sensacional, porque apesar de estar preso, Paulo, como ele mesmo diz, o meu corpo está preso, mas a minha mente está livre, o meu espírito está livre, a graça do Senhor ainda está comigo. Eu posso estar preso aqui pelos romanos, eu posso não sair pelas ruas, mas onde eu estiver, eu tenho que fazer a diferença. E Paulo começa a pregar, e Paulo começa a ganhar os soldados de Roma, ganha os soldados que guardavam a sua casa. Ele ganha para Cristo muitos dos prisioneiros que ali estão. Aliás, houve uma ordem, houve um grande alvoroço entre as autoridades romanas, porque eles queriam dar um jeito de calar Paulo, só que eles não podiam, porque Paulo era romano. Ele tinha cidadania de Roma, então eles não podiam dar um sumiço em Paulo. E eles ficavam revoltados, porque Paulo, quanto mais ele falava, mais soldados se convertiam e trocavam os soldados, e os soldados continuavam se convertendo. Ao ponto de quando ele chega ao rei em Roma para fazer o seu depoimento, eles dizem assim para Paulo: você tem persuadido aqueles que te guardam em Roma. Então Paulo fazia diferença onde ele estava. Tanto faz para Paulo se ele estava passeando pela feira ou se ele estava preso. Tanto faz se ele estava perdido numa ilha, picado por uma cobra, ou se ele estava no templo, na sinagoga, porque não é o templo, a sinagoga que faz o pregador, não é o templo, a sinagoga que faz o cristão. O que faz o cristão é a convicção da salvação que é dada pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza de uma coisa nesta noite: se você está aqui, se você já tem se alegrado na presença de Deus, é porque você tem essa convicção, é porque o Espírito Santo desceu sobre você, a graça salvadora de Cristo, e essa graça nos enche de alegria. E aí é o nosso papel, por onde passarmos, deixarmos o rastro da graça. Por onde passarmos, alguém vai dizer: por aqui passou uma mulher diferente, um homem diferente. A alegria dele inunda este lugar. Paulo nos ensina isso. E aqui o assunto tratado em Filemão, uma carta pouco tratada nos nossos ensinos, nos nossos cultos. Porém, é a história da salvação, a história da sua vida está aqui nos versículos que nós lemos. Toda a sua história está aqui, nós acabamos de ler ela. E talvez você não tenha se dado conta da importância que tem a história da sua vida, a história da tua salvação. Aquilo que Cristo escreveu para você na eternidade. Paulo começa dando graças, ele escreve essa carta para Filemão. Quem é Filemão? Filemão é um senhor, dono de muitos escravos, e ele morava na cidade de Colossos. É muito provável, pela dinâmica da carta a Filemão e a carta aos Colossenses, que Paulo tenha escrito as duas juntas, e pela mão do seu cooperador Tíquico, ela tenha sido entregue juntas também,
porque Filemão morava em Colossos, onde estava a igreja. Então ele entregou a carta para ser lida à igreja, e junto com a carta entregou: isso aqui é só para você, Filemão, tem um caso especial para ser tratado com você. E aí, esse Filemão, que era dono de escravos, e antes que alguém fique com dúvidas, é legal um cristão ter escravos? Sim, porque naquela época era permitido, não era nada de anormal uma pessoa com posses ter escravos que trabalhavam para ele. E Filemão, quando Paulo passa por Colossos, ganha Filemão para Cristo, mas ele continua sendo um senhor dono de escravos. Paulo segue a sua jornada, Filemão fica em Colossos com a igreja cresce, a igreja está fortificada, fortalecida. Paulo mantém o contato através dos seus obreiros com a igreja de Colossos, que vai se fortalecendo. E Filemão não era diferente, era um crente fiel, pelo que Paulo descreve, era um crente que servia a Deus com muita lealdade. Repito, mas ele continuava sendo dono de escravos. E repito, não tinha nada de ilegalidade nisso, era completamente normal, comum para a época. Filemão, sendo dono de escravos, por vezes acontecia algo corriqueiro para os donos de escravos, para os senhores da época. Algum escravo fugia, algum escravo escapava, não queria mais viver com o seu senhor, não queria mais prestar serviço para aquele homem, para aquela família, e fugia. E aí acontece este caso exatamente com Filemão, discípulo de Paulo. O seu escravo, chamado Onésimo, que Paulo, nós acabamos de ler, disse: esse te foi inútil. Ele foge e no caminho ele vai encontrar uma pessoa que vai mudar a história dele. Eu não sei o que Onésimo aprontou, eu não sei o que fez ele ir parar na prisão, mas ele caiu dentro da prisão com um homem chamado Paulo de Tarso. Às vezes os caminhos errados que nós tomamos, decisões que nos levam a lugares muitas vezes escusos, em convivências que nós não queremos estar. Às vezes estamos pagando um preço como Onésimo estava. É a situação perfeita para Deus transformar a nossa história. Alguma coisa ele aprontou, ele foi parar na prisão. Talvez a própria investigação descobriu que ele era um escravo fugitivo, não conseguiu provar de onde era, de que família era, onde trabalhava, fez ele ir para a prisão. Só que lá na prisão ele encontra Paulo, e Paulo está pregando o evangelho dentro da prisão. Você pode estar no deserto que você estiver, se você tem a convicção de que Cristo salvou a tua alma, você vai pregar o evangelho. Você pode estar na pior situação da sua vida, você vai pregar o evangelho. E é muito fácil eu te dizer isso, mas eu vivo isso. Poucos aqui sabem, mas há pouco tempo eu passei uma necessidade terrível. Não foi a primeira da minha vida, e não foi a primeira da minha vida cristã, mas eu vou citar essa mais recente. Eu me casei no sábado, na segunda-feira eu fiquei desempregado, Eduardo. 3 meses, sem ganhar 1 centavo. Com aluguel de 800 para pagar. O único dinheiro que estava entrando dentro da minha casa era a aposentadoria do meu pai, que não é uma aposentadoria, é um auxílio que ele recebe. E aí a minha consciência não me deixava pegar o dinheiro dele e colocar todo para bancar a casa, que também não daria, sabendo que o dinheiro dele, o meu pai mora comigo, é para as coisinhas dele, para as frutas dele, para o alimento dele. Nosso, né? Estamos juntos. Avançou 1 mês, 45 dias, 60 dias, 90 dias, nada. A obra me socorrendo. Em nenhum momento, dentro da nossa casa, nós deixamos de sentar na mesa para comer arroz e ovo e deixamos de agradecer a Deus.
Em nenhum momento eu vi a minha esposa olhar para mim com um olhar de murmuração. Mas ela segurava a minha mão na beira da cama e disse: vamos orar, que Deus vai entrar com providência. E o pastor muitas vezes, Renato, traz uma palavra hoje, eu quebrado, o espírito quebrantado. Sim, pastor. E aí eu ouvindo pessoas me dizer: irmão, aquela palavra que você trouxe mudou uma situação na minha vida, mudou meu pensamento, mudou uma direção. Eu disse: louvado seja Deus, eu não tenho nada para te oferecer, mas se a graça de Deus te alcançou, faça o mesmo. Então quando a dificuldade chegar, não murmure. Pregue o evangelho, seja na prisão, seja no deserto, pregue o evangelho. Eu não sei pregar, prega com a vida. Ou será que lá no trabalho você só sabe reclamar? Ou será que lá onde você frequenta, no meio da sua família, as pessoas só ouvem palavras de dificuldade da sua boca? Eu tenho uma coisa comigo: eu posso estar no meu pior dia, sou falho, acontece, raramente, mas acontece. Mas eu posso estar no meu pior dia, se não houve uma palavra torta de maldição da minha boca. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu tenho a convicção de que Cristo está comigo. E nós precisamos ter essa convicção que Paulo tinha. Aí ele encontra um escravo fugitivo, e ele converteu o dono do escravo. Agora ele encontra o escravo, sem saber que um era dono do outro. E ele converte o escravo, e no decorrer dos anos que se passam, Paulo descobre que Onésimo é exatamente escravo daquele grande amigo que ele tem em Colossos, Filemão. E Paulo descreve aqui no texto. Eu gostaria muito que Onésimo ficasse aqui, porque ele tem sido um ótimo discípulo, ele tem sido um ótimo servo. Mas eu não posso fazer isso porque ele não me pertence. Ele tem um dono, e o dono dele se chama Filemão. Agora eu imagino a aflição de Onésimo quando Paulo fala: olha, você aceitou a Cristo? Aceitei. Você entende que agora você tem que agir de forma diferente? Que você estando aqui tendo um dono, você está agindo contra a lei? Entendo. Então vou te enviar de volta para o seu dono. O coração de Onésimo tremeu. O coração de Onésimo veio na boca e voltou, não sei, desmaiou, presbítero. Porque havia uma pena para o escravo fugitivo na lei romana, e a pena do escravo fugitivo era a morte. E aí Paulo diz assim: vamos enfrentar juntos isso. Eu vou escrever uma carta para o seu dono, para Filemão, e ele vai te receber. Eu imagino que ele deve ter perguntado: mas ele vai me receber? Eu sei, mas vai me receber como? Eu errei, eu falhei, e a minha pena é digna de morte. E Paulo sabia muito bem lhe tratar com esse assunto, porque lá em Romanos, quando ele começa a tratar da teologia, quando ele começa a tratar da salvação, ele começa nos capítulos 1 e 2, descrevendo sobre a queda e a depravação do homem. E aí o versículo que toda pregação eu cito, no capítulo 3, versículo 3, quando ele descreve a queda do homem, ele descreve a situação atual da humanidade, que todos caíram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Paulo sabia muito bem do que estava falando, porque nos capítulos seguintes de Romanos, ele vai começar a tratar sobre a justificação em Cristo, sobre a reconciliação, sobre a adoção. Há um processo para retornar para o seu dono. Talvez você não saiba, mas está aqui hoje para saber. Você é um escravo fugitivo, e você tem um dono, e você precisa urgentemente retornar para o seu dono e fazer um concerto com ele. Paulo sabia do que estava dizendo. Vamos escrever? Vem cá, Onésimo. Paulo, eu não quero ir, mas você tem que ir.
Se você não for, você não é digno de ser discípulo de Cristo. Mas ele vai me matar, então vai para morrer, mas vai. Tomé, quando Jesus lá no deserto decide voltar para ressuscitar Lázaro, todos dão um pulo para trás quando Jesus fala: vamos voltar para Betânia, porque lá ele estava jurado de morte. Mas teve um que se destacou. Tomé disse assim: vamos nós também para morrermos com ele, porque o evangelho é um pacto de morte. O evangelho exige que você morra para que você ganhe a vida eterna. Vamos lá, Onésimo. E Paulo era um líder nato, porque o líder, ele nunca bate para depois elogiar. Primeiro ele elogia, destaca os pontos positivos. Um dia nós estávamos conversando sobre isso, né, pastor? Destaca os pontos positivos. Depois que ele destacou os pontos positivos, agora eu preciso te corrigir em uma parte. Só que no caso aqui não é uma correção, é uma orientação. Filemão, tu és um bom servo. Dou graças a ti, porque eu sei que aí onde você está, você ganha almas, você prega, você tem uma vida cristã saudável. Só que aconteceu alguma coisa no meio do caminho, Filemão. E eu sei que o teu escravo fugiu, um que foi muito inútil para você, e talvez você não saiba, Onésimo, no original significa inútil. Interessante, né? A palavra, o nome Onésimo significa inútil. Só que esse que fugiu de você, Filemão, ele está aqui na prisão comigo. E ó, tem uma boa notícia. Eu consegui o levar a Cristo. E no encontro com Cristo ele se transformou. Hoje ele me serve como um dos melhores discípulos. Tem sido um ótimo servo. Então ele diz assim: para você um dia ele foi inútil, mas agora ele é útil. E ele dá outro destaque: ele não é só útil para mim, ele é útil para você também. Antes que Filemão perguntasse: mas como que ele é útil para mim? Se ele fugiu sendo meu escravo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que eu quero dizer com isso? Que o evangelho une e iguala as pessoas. Paulo estava dizendo assim: você não é mais dono dele, ele tem outro dono, e o dono dele é dono seu também. O evangelho iguala o empresário e o empregado. O evangelho iguala a autoridade máxima com aquele que não tem autoridade nenhuma. O evangelho iguala tanto na vida quanto na morte. Ali com Jesus na mesa da ceia, tinha ex-pescador, empresário, contador de impostos, cobrador de impostos. Ou seja, ali tinha político, ali tinha homem que fedia peixe, ali tinha contador que era Judas. Na mesa de Jesus todo mundo é ex alguma coisa. Se você não é ex nada, você não encontrou Jesus ainda. Porque para você ter um encontro verdadeiro com Jesus, você tem que deixar algo para trás para se tornar um ex. Eu sou ex-cachaceiro, não tenho vergonha de falar. Não me orgulho do meu passado, mas me orgulho de quem eu sou hoje. Sou um ex-ladrão, sou um ex-mentiroso. Porque se eu não fosse ex, eu não poderia estar aqui com Jesus. Então ele iguala Filemão e Onésimo. Falou: vocês agora têm o mesmo dono, Filemão. Eu estou fazendo uma coisa aqui, junto com Tíquico, estou enviando a carta para a igreja. E junto com a carta para a igreja, recebe também a Onésimo. Paulo começa a quebrantar o coração dele. Filemão, recebe o meu servo, o meu amigo, como se fosse teu também, porque ele é. O drama de Onésimo agora era enfrentar o seu dono. O dono agora, o drama agora dele, era estar cara a cara com aquele que tinha poder de dar a vida a ele ou tirar a vida dele. Eu me lembro da história de Jairo, que tinha uma filha moribunda, estava para morrer,
E ele viveu um dilema muito grande: deixar para trás toda a sua pompa de ser um príncipe dos judeus, de ser um doutor da lei, de ser um príncipe da sinagoga, e ir ao encontro de Jesus? Ou se ele deixava tudo isso para trás e ia ao encontro de Jesus, ou se ele permanecia no seu status, na sua condição. A condição dele era um príncipe, a condição dele era de alguém que mandava, que comandava, alguém que tinha poder sobre as pessoas, sobre a sociedade, alguém que influenciava. Mas para chegar a Jesus, ele tinha de desobedecer uma ordem que foi dada na sinagoga: aquele que se aproximar de Jesus está fora do sinédrio, está fora da corte. Jairo, quando a filha já estava prestes a morrer, ele toma essa decisão. A decisão mais dolorosa da vida de Jairo foi abandonar tudo aquilo que ele levou a vida inteira para conquistar. Porque um príncipe da sinagoga não nascia príncipe da sinagoga, ele se tornava um príncipe da sinagoga. E não era da noite para o dia. Era uma vida inteira de caminhada para se tornar um príncipe da sinagoga. Às vezes as pessoas veem a gente pregando a palavra, às vezes as pessoas veem a gente talvez com um contato maior, não sabe o que a gente passou na caminhada, irmão Eduardo. Não sabe das noites que passamos a fio chorando, não sabe dos becos e favelas e valados que entramos. Eu já apanhei por pregar o evangelho, eu já fui ameaçado de morte em boca de fumo. E não preciso colocar isso nos jornais para ninguém saber. É a minha história, é a minha caminhada. Aí quando a gente começa, olha lá, chegou e já está. Bem que eu queria estar aí, sentadinho ouvindo a palavra. Mas ai de mim se não pregar o evangelho que me foi confiado. Ai de mim se negar o meu chamado. Pois bem, eu tinha que deixar tudo para trás. Era tão gostoso cultuar com Paulo. Estou me colocando no lugar de Onésimo. Esse homem recebe revelações profundas. Esse homem persuade, tudo que ele fala chama atenção. Esse homem visitou o terceiro céu. Os soldados já não torturam mais os prisioneiros, porque eles se sentam para ouvir Paulo falar. Quem é que quer deixar uma congregação dessa? Para ir se encontrar com a morte? E aí Deus começa a falar com você agora. Quem é que quer sair da sua zona de conforto? Do seu bancozinho de igreja? Da sua roupazinha bonita? Para ter um encontro verdadeiro com aquele que tem o poder de te dar e te tirar a vida? A zona de conforto tem matado o cristão dentro da igreja. Porque dentro da igreja é o lugar ideal para você se rasgar e deixar as suas vergonhas de lado. Ninguém quer saber do teu passado aqui. Ninguém quer saber quais são os seus defeitos. E se tiver alguém que tem esse interesse, nós vamos orar por ele, nós vamos orar por ela. Porque esse não é o interesse da igreja. Você que está aí do outro lado, o interesse da igreja é ver você com o nome inscrito no livro da vida. Deixar essa congregação maravilhosa com o apóstolo Paulo. Mas era uma decisão. Paulo diz em Romanos 8, 9, se eu não me engano, talvez eu esteja... Minha memória é fraca para guardar. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Lá em Lucas capítulo 4, Jesus cita Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, aos famintos, aos nus, aos necessitados, aos doentes. O Espírito de Jesus era de obediente.
Jesus foi obediente, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o 10, que ele estava na glória, ele fez a pirâmide contrária. Ele não veio do lixo para a glória, ele veio da glória para ser escarnecido. Ele estava na glória, se tornou homem, se tornou escravo, se tornou maldito. Eu não tenho palavras para me expressar. Onésimo, eu não quero deixar Paulo, não quero deixar essa congregação, mas se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Cristo. Se você não tem o Espírito da obediência que teve em Jesus, você não é de Jesus. Você não é capaz de se submeter a alguém, você não, desculpe, não é de Cristo. Precisa nascer de novo. Onésimo, impulsionado pelas palavras de Paulo e pelo poder da graça, ele vai contigo. Eu acho interessante que Paulo diz no versículo 18, que nós lemos 2 vezes, versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Filemão, você me considera... Vamos ler o 17, ó. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Filemão, você me considera um companheiro do Evangelho? Considero, Paulo. Você me considera um amigo? Você me considera um pregador fiel do Evangelho? Considero. Então recebe. E te digo mais, com certeza alguma coisa errada ele fez por aí para ter fugido. E os danos que ele te fez, coloca na minha conta. Eu não sou teu amigo. Eu estou disposto a pagar o preço de Onésimo. Talvez você chegou até aqui, talvez você está há anos na caminhada, mas não teve uma coragem que é necessária para o cristão. É de apresentar as contas, está aqui o meu pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, pastor, alcançará a misericórdia. Mas o que persevera no pecado será condenado. O que ele fez, põe na minha conta, Filemão. Não é possível que nós vamos caminhar com Cristo, irmão Jones. Não é possível que nós vamos caminhar com Cristo uma vida inteira e não ter coragem de falar para Ele: paga minha conta. O Senhor deu uma vida por mim, está aqui a minha conta, o meu pecado. E aí a gente vê pessoas que patina e não sai do lugar. Não confessa pecado, não entrega a vida para Jesus. Se converte à igreja, mas não se converte a Cristo. Não consegue dizer: olha, Jesus. A gente se acostuma com uma oração tão fria na igreja. A gente se acostuma com as palavras até bonitas, mas que muitas vezes não tem efeito algum. Soberano, excelso, Deus não quer saber disso. Fala com Deus como você fala com a tua esposa. Fala com Deus como você fala com teus filhos. Deus é teu amigo e Ele está dizendo: eu paguei a tua conta. E você vai ficar segurando esse peso a vida inteira. Tem pessoas que estão como aquele filme do Andarilho. Eu já citei aqui, eu esqueci o nome. É Andarilho, meu Deus. Do John Bunyan, o Peregrino, me perdoe. O homem caminha com um fardo nas costas a vida inteira.
Essas pessoas que eu estou falando, elas estão pregando, elas estão cantando, elas estão fazendo as coisas. Não são pessoas que estão lutando contra a igreja, não são pessoas que estão torcendo para dar contra, não. Elas são sinceras, mas quando chega diante do seu dono, ela não tem coragem de apresentar a conta e falar: já que o senhor está disposto a pagar, está aqui o meu pecado, está aqui a minha conta. Urabarrasuricai. Não dá para viver uma vida dúbia. Não tem como nós sermos de Mamon e de Jeová. Ou você confessa o teu pecado hoje para Cristo, e ninguém está aqui para te envergonhar, ninguém está aqui para apontar o dedo para você, mas ou você faz um concerto com Cristo já, não é para daqui a pouco, é já. Ou essa conta vai ser cobrada. Essa conta vai ser cobrada. E aí depois foi só um acidente. Não, já estava predestinado, é uma doença mesmo. Não, é Deus que está cobrando. Tem pessoas passando por enfermidade, porque Deus está apertando, irmão Eduardo. Deus está colocando contra a parede, porque uma hora tem que tomar uma decisão. Uma hora você precisa sair de dentro dessa capa de super crente e falar: Deus, eu não presto, me salva. Vem, Onésimo, vem para Cristo, Cristo está te chamando. O seu dono te comprou, ele pagou um preço muito grande. E aí você vai ficar carregando esse pecadozinho maldito que está te levando para o inferno. Você acha que chega lá, tem uma tabela, que um anjo fala assim: não, esse pecado aí, não, esse não é tão grave não, pode deixar ele passar. Tem gente que pensa assim. Eu posso contar uma mentirinha aqui para o meu esposo, ou posso contar uma sacanagem aqui para os meus amigos, ou posso pegar um dinheirinho aqui que não é meu, eu posso fazer dos meus filhos gato e sapato, não criar eles da maneira que Deus quer. Eu posso ser insubmisso ao meu pastor, eu posso ser insubmissa ao meu marido, eu posso ir levando a vida de qualquer jeito, ninguém está me vendo mesmo. Eu chego na igreja todo arrumadão, todo cheirosão. Quem é que vai desconfiar? Mas o teu dono está te olhando, e tem um encontro marcado, e no dia desse encontro você vai ter que prestar conta. E antes desse encontro, Paulo sabia que esse encontro uma hora ou outra ia acontecer, fosse pelas autoridades, fosse pela própria mão de Deus. Uma hora eles vão se encontrar. Você pode correr a vida inteira, mas esse encontro vai chegar. Um dia você vai ter que se encontrar com ele. Jesus, esse encontro vai chegar, irmãos. Vai dando glória. Será que há alegria no seu coração para receber essa palavra? Quantos estão entendendo a mensagem do Senhor? Quantos estão entendendo que é necessário apresentar as contas para o seu dono? Meu Deus, eu vou encerrar. Paulo escreve uma carta porque ele sabia que o encontro ia ser pesado. Ali tinha ódio, ali tinha vontade de fazer a execução da lei acontecer. Ódio não, ira, é diferente. Ali em Filemão tinha sangue nos olhos para fazer a lei acontecer, porque ele estava dentro da lei. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que não conseguem se converter, ou não conseguem entender o amor de Deus, porque não conseguem entender que Deus, para demonstrar o seu amor, tem que demonstrar a sua justiça. Como é que Deus vai provar o amor por uma igreja santa, se Ele colocar no céu uma igreja ímpia? Então, para se manifestar o amor, tem que se manifestar a justiça.
E aí, para se manifestar a palavra de Deus na vida de Filemão, tinha que se manifestar a justiça, porque ele era um homem justo. E se ele cumprisse a lei e condenasse aquele homem à morte, ele estava sendo justo. Deixa eu desmontar isso aqui para você entender. Sabe quem é Filemão? Na nossa vida, ele representa Deus. A sede de justiça está nas mãos de Deus. Sabe, uma pessoa que ela está olhando para o alvo e se ninguém segurar, ela vai. Ela vai, eu vou. Esse alvo é meu. Eu vou alcançar. Eu tenho direito. Assim estava Filemão, assim está Deus. A ira de Deus está a ponto de ser derramada. No livro, ou melhor, na pregação de Jonathan Edwards, um dos melhores, maiores avivalistas americanos, ele começa a descrever o inferno. Quando ele acaba de escrever o inferno, diz o historiador que as pessoas estavam agarradas nos pilares do templo e agarradas nos bancos, com medo de que a qualquer momento a boca do chão se abrisse e engolisse elas. Tamanha unção de Deus que estava naquele homem. É muito interessante o que ele diz sobre o nosso caminhar. O texto que ele usa é Deuteronômio 32, quando diz assim: ao tempo que resvalar o teu pé, presbítero. É quando Deus estava dizendo por intermédio de Moisés àquele povo: eu sei dos caminhos errados que vocês andam, eu sei de tudo que vocês fazem, eu sei que no coração de vocês há o desejo de servir deuses estranhos, eu sei que vocês cantam e levantam a mão, mas lá dentro está tudo diferente. Eu sei que por fora é luz, mas lá dentro é trevas. Aí ele diz assim por Moisés: ao tempo que resvalar o teu pé, no dia que você tropeçar, a minha mão estará sobre ti. Só basta um tropeço. Deus está esperando um tropeço para fazer justiça. Está me amaldiçoando, irmão? Não. Eu estou dizendo que Deus, Ele tem sede de justiça. Por isso que Ele diz através de Jesus: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque alcançarão o reino de Deus. Não tem como Onésimo querer ter um encontro desse. Eu não ia querer ter um encontro desse, mas é necessário. Filemão, repito, representa Deus aqui. Ele tem a justiça nas mãos e está sedento por justiça. Onésimo, esse escravo fugitivo é você, sou eu. A sua história é de tropeços, a sua história é de fugir de Deus sempre quando dá. Já reparou que sempre que tem uma brecha para falar: hoje eu estou com a depressão, e já... eu já fiz isso para dizer assim: eu quero é fugir, porque eu sei que lá Deus vai falar comigo. Eu quero fazer como Jonas, para não ter que fazer aquilo que é certo. Você é Onésimo, eu sou Onésimo, fugitivo, um escravo inútil, que nunca serviu para nada, mas começou a ter um encontro, só que precisa concluir esse encontro. Agora você é útil, agora você já pode falar que frequenta uma igreja, agora você já pode falar que varreu o chão da igreja, agora eu posso falar que eu pintei as paredes da igreja junto com o meu pastor. Mas é preciso ter um encontro, e para ter esse encontro, só tem uma coisa te esperando lá: justiça. E a justiça está dizendo: mata. A justiça de Deus olha para você todos os dias, olha para mim todos os dias e diz: é digno de morte. Ou vai falar que você não pecou de ontem para hoje, ou vai falar que você não errou em nada, nenhum sentimento no seu coração. A justiça de Deus está olhando para mim, para você agora, está dizendo: mata. Mata porque não é digno. Aí Paulo, para interceptar essa relação, escreve uma carta. E Deus confirmou essa palavra quando o pastor... Eu estou sentindo Deus aqui. Fique de pé, vai, fique de pé. Vamos se animar. Faz tempo que eu não ouço a irmã Misericórdia, irmã Kelly.
Será que ela gostaria de louvar a Deus hoje? Louva a Deus. Louva a Deus. Não sei não o louvor que você vai louvar. Onésimo, o encontro vai ser terrível. Quando você chegar lá, Onésimo, os guardas vão estar prontos. E os outros escravos estão olhando para ver você cair. Eles querem que você morra, porque eles também vão morrer. Então não pense que do teu lado, você como fugitivo, tem todo mundo batendo nas suas costas, dizendo, vai dar tudo certo. Não, eles estão torcendo para você morrer. Porque eles não têm capacidade de ir a esse encontro e não querem que você saia de lá ileso. Não pense que quando você está lá contando piadinha suja, o dia que der tudo errado, você vai correr lá para desabafar e vai dar tudo certo. Não vai. Eles vão dizer, vão procurar o seu Deus, vai procurar seu Deus. Onésimo, o encontro vai ser terrível. O que te espera lá é a morte. Pode ser que a tua cabeça vai rolar, Onésimo. Vamos tentar, vamos tentar. É arriscado. A palavra de Deus hoje para mim e para a tua vida é essa. Há um risco muito grande em procurar Deus. Esse negócio desse Deus tão amoroso que tolera tudo, esquece. Isso não é evangelho. Esse evangelho que pregam por aí que você pode viver torto do jeito que você está e vai dar tudo certo é mentira do diabo. Se conserta. Se conserta, você que está aí na sua casa assistindo esse vídeo. Eu estou tentando entregar, eu vou conseguir. Vai ser difícil, Onésimo. Mas vai, Onésimo. Vai dar tudo certo. Eu estou intercedendo por o pastor, vem aqui. Eu em dúvida se essa palavra era. O pastor me lê João 14. Não, Jesus, já entendi, eu vou pregar essa palavra. Faço questão de ler de novo. Eu faço questão. Fique em espírito. Eu vou ler aqui a palavra de Jesus. Não é a palavra do pastor Genilson, não é o pastor Rogério, não é a palavra do Renato, é a palavra de Jesus. Não se turbe o teu coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai existem muitas moradas. E quando eu for e vos preparar um lugar, quando eu for, eu vou. Não é se eu for, é quando eu for. Para que onde estou estejais vós também. Jesus está escrevendo uma carta para a humanidade. Há um interceptor entre você e o juiz. Você é digno de morte, mas alguém está com a carta na mão, dizendo, eu perdoei, eu salvei. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite de reencontro. Onésimo, recebe ele de volta. Eu estou te escrevendo uma carta. É porque você precisa recebê-lo. Eu perdoei, Onésimo. Deus está dizendo para alguém aqui: hoje é noite de você voltar para o altar e renovar comigo. Há uma aliança. A justiça de Deus está dizendo mata, mas a misericórdia se chama Jesus e está dizendo salva, 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 salva. Pode adorar a Deus, irmã Kelly. Olá, baixo, me cai. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem.
que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo, mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Volta. Ainda sou o seu amigo de verdade.